Oiê, povo abençoado do Senhor, vamos para a nossa leitura. Hoje a gente vai ler Gênesis de 19 a 21, no dia 18. Os dois anjos chegaram a Sodoma no início da noite. Ló estava sentado à entrada da cidade. Ele viu os recém-chegados e levantou-se para recebê-los. Curvou-se diante deles e implorou: por favor, amigos, venham para minha casa, passem ali a noite. Vocês poderão se lavar e poderão se levantar cedo e seguir no caminho descansados. Eles disseram: não, dormiremos na rua. Mas ele insistiu, não aceitariam não como resposta. Eles então concordaram e foram para a casa dele. Ló preparou uma refeição quente e eles comeram. Antes que os hóspedes se recolhessem, os homens de toda a cidade, jovens e velhos, se aglomeraram em torno da casa, vindo de todos os lados, e os encurralaram ali. Então gritaram para Ló: onde estão os homens que vão passar a noite na sua casa? Traga-os aqui fora, queremos nos divertir com eles. Ló foi para o lado de fora, manteve-se à frente da porta e suplicou: por favor, irmãos, não sejam maus. Olhem, tenho 2 filhas, elas são virgens. Vou trazê-las para fora e vocês poderão se satisfazer com elas. Mas não encostem a mão nestes homens, eles são meus convidados. E eles responderam: caia fora, você chegou aqui e nem sabemos direito de onde, já quer nos dizer como nós devemos viver? Pois vamos fazer com você pior do que com eles. E partiram para cima de Ló, determinados a arrombar a porta. Mas os 2 homens alcançaram a Ló, puxaram-no para dentro da casa e trancaram a porta. Em seguida, atingiram com cegueira os homens que estavam tentando entrar. Tanto os que encabeçavam o grupo, quanto os que seguiam ficaram tateando ali no escuro. Os 2 homens disseram a Ló: há algum outro parente seu aqui? Filho, filha, alguma pessoa nessa cidade? Tire-os daqui agora mesmo. Nós vamos destruir este lugar. O clamor das vítimas dirigido ao Eterno é ensurdecedor. Nós fomos enviados para varrer este lugar da face da terra. Ló saiu e avisou o noivo de cada uma das suas filhas: saiam deste lugar, o Eterno vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros não o levaram a sério. Ao amanhecer, os anjos começaram a apressar Ló: depressa, depressa, pegue sua mulher, suas filhas, saia daqui antes que seja tarde, antes que você acabe sendo castigado com a cidade. Ló estava demorando demais. Então os homens agarraram Ló, sua mulher, suas filhas pelo braço e os puxaram para um lugar seguro fora da cidade. O Eterno foi misericordioso com eles. Já do lado de fora da cidade, os anjos disseram a Ló: agora corram e cada um salve sua vida. Não olhem para trás. Não parem em nenhum lugar da planície. Corram para os montes para que vocês não sejam destruídos. Mas Ló reclamou: senhores, não podem estar falando sério. Reconheço que foram bons comigo. Me fizeram um enorme favor, salvando minha vida. Mas eu não posso correr para os montes. Coisas terríveis podem acontecer comigo nos montes. Eu posso até morrer. Olhem, naquela direção, aquela cidade não fica longe. Ela é pequena e nada poderá ali me acontecer. Permitam que eu fuja para lá e salve a minha vida. É só uma área aberta à beira da estrada. Tudo bem, Ló. Já que você insiste, siga por esse caminho. Não vou destruir a cidade que você me mostrou. Mas não demore, corra para lá. Não vou poder fazer nada antes que você chegue lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar, que significa cidade pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava no alto céu. Então o Eterno fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Um rio de lava correu desde o céu, enviado pelo Eterno, e destruiu as cidades e toda a planície, matando todos os seus habitantes e o que crescia na terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. Abraão levantou-se bem cedo na manhã seguinte e seguiu para o lugar em que havia se encontrado com o Eterno pouco antes. Ele olhou para Sodoma e Gomorra, observando toda a planície, e viu apenas uma fumaça que subia da terra como se saísse de uma fornalha. E foi isso que aconteceu. Antes de destruir as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló de Sodoma. Só depois ele varreu aquelas cidades da face da terra. Ló saiu de Zoar e foi morar com as 2 filhas nas montanhas. Ele estava com medo de ficar em Zoar e passou a viver com elas numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse então à caçula: o nosso pai está ficando velho e não restou nenhum homem aqui neste lugar para que possa nos engravidar. Vamos embebedar o nosso pai com vinho e vamos nos deitar com ele? Ele poderá sim nos dar filhos, é a única chance que nós temos de manter nossa família viva.
Assim, naquela noite, elas embebedaram o pai com vinho. A filha mais velha deitou-se com ele, mas Ló estava inconsciente. Ele não tinha noção do que a filha estava fazendo. De manhã, a filha mais velha disse então à mais nova: deitei-me com nosso pai ontem. Hoje é sua vez. Vamos embebedá-lo de novo e você se deita com ele. Ele vai dar filhos a nós duas e nós poderemos manter a linhagem da nossa família. De novo, naquela noite, embebedaram o pai e a caçula deitou-se com ele. E também, desta vez, ele estava inconsciente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. As duas irmãs ficaram grávidas de Ló, do próprio pai. A mais velha teve um filho, deu a ele o nome de Moabe, antepassado dos moabitas de hoje. E a caçula teve um filho e deu a ele o nome de Ben-Ami, antepassado dos amonitas de hoje. Abraão, a gente vai até o 21. Abraão partiu dali e foi para o sul, na direção do Neguebe, e estabeleceu-se entre Cádiz e Sur. Acampado em Gerar, Abraão disse ao povo, referindo-se a Sara: ela é minha irmã. Então Abimeleque, que era rei de Gerar, mandou buscar Sara. Naquela noite, Deus apareceu em sonho a Abimeleque e alertou: você vai morrer. Aquela mulher que você tomou, ela é casada. Mas Abimeleque ainda não havia se deitado com ela, nem mesmo a havia tocado. Então ele respondeu: Senhor, vais matar um inocente? Por acaso ele não me disse, ela é minha irmã? E ela mesma não me disse, ele é meu irmão. Eu não tinha a menor ideia de que eu estava fazendo alguma coisa errada. Deus ainda no sonho disse a ele: claro que sei que suas intenções foram puras. Foi por isso que eu não deixei que você pecasse contra mim. Eu impedi que você se deitasse com ela. Agora devolva o homem e a mulher dele. Ele é profeta e vai orar por você e interceder pela sua vida. Se não a devolver, saiba que nem você, nem ninguém escapará, da sua família escapará da morte. Abimeleque levantou-se bem cedo naquela manhã, convocou todo o seu pessoal, contou a eles a história sem esconder nada. Eles ficaram chocados. E em seguida Abimeleque chamou Abraão e o questionou: o que é isso que você nos fez? Alguma vez fiz algo que desagradasse a você para que você trouxesse tamanha afronta sobre mim e sobre o meu reino? O que você fez é inadmissível. E Abimeleque prosseguiu: o que você tinha na sua cabeça quando você fez isso? E Abraão disse: eu pensei que não havia temor de Deus e que vocês me matariam para ficar com a minha esposa. Além disso, para dizer a verdade, ela é minha irmã por parte de pai. Quando Deus me fez sair como peregrino da casa do meu pai, eu disse a ela: por favor, sempre que chegarmos a algum lugar, diga às pessoas que eu sou seu irmão. Abimeleque devolveu Sara a Abraão com um presente de ovelhas, gados e escravos, homens e mulheres, e também disse a ele: minha terra está à sua disposição, fique morando onde achar melhor. E disse a Sara: dei 1000 peças de prata para o seu irmão, isso livra você de qualquer acusação aos olhos do mundo. É minha forma de reparar a ofensa feita a você. Depois disso, Abraão orou a Deus e ele curou Abimeleque, sua esposa e suas escravas. Elas passaram a gerar filhos outra vez, pois por causa de Sara, esposa de Abraão, o Eterno havia deixado estéreis todas as mulheres da família de Abimeleque. O Eterno visitou Sara exatamente como disse que faria e cumpriu aquilo que havia prometido. Ela engravidou e deu a Abraão um filho no tempo exato que Deus havia prefixado. Vamos ler o último, 21, tá? E Abraão deu a ele o nome de Isaque. Quando o menino estava com 8 dias de vida, Abraão o circuncidou como Deus lhe havia ordenado. Abraão estava com 100 anos de idade quando seu filho Isaque nasceu. Sara disse: Deus me abençoou com riso, e todos que souberem disso vão rir comigo. Ela também disse: quem poderia afirmar a Abraão que Sara iria amamentar um bebê um dia? Mas estou aqui, dei um filho a um homem idoso. O bebê cresceu, foi desmamado, e Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Certo dia, Sara viu que o filho que a egípcia Agar tinha dado a Abraão estava debochando de Isaque. E ela foi então reclamar com Abraão: livre-se dessa escrava e do filho dela. Nenhum filho da escrava vai participar da herança com meu filho Isaque. Abraão ficou muito aflito. Afinal, Ismael era filho dele. Mas Deus disse a Abraão: não fique assim por causa do menino e de sua escrava. Faça o que Sara diz. Sua descendência virá mesmo por meio de Isaque. Quanto ao filho da escrava, eu garanto que também farei dele uma grande nação, porque ele também é seu filho. Abraão levantou-se cedo no dia seguinte, separou um pouco de comida, um cantil com água, entregou aos poucos suprimento a Agar e mandou-a embora
da casa com o filho. Ela ficou andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, pôs a criança debaixo de um arbusto e ficou a uma distância de cerca de 50 metros. Dizia: não aguento ver meu filho morrer. Então sentando-se, caiu em prantos. Mas Deus ouviu o menino chorar. O anjo de Deus chamou Agar lá do alto. Agar, o que aconteceu? Não fique com medo, Deus ouviu o menino e sabe que ele está numa situação difícil. Agora, levante-se, pegue o seu filho e abrace-o. Vou fazer dele uma grande nação. Na mesma hora, Deus abriu os olhos dela. Agar então avistou um poço de água. Ela foi até o poço, encheu o cantil e deu água fresca para o menino. Enquanto o menino crescia, Deus ficou ao lado dele. Ele morava no deserto e tornou-se um arqueiro muito habilidoso. O deserto que ele vivia era o de Parã. Sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito. Por essa mesma época, Abimeleque e o comandante das suas tropas, Ficol, disseram a Abraão: independentemente do que você fizer, Deus está do seu lado. Portanto, prometa-me que você não agirá com desonestidade para comigo, nem com ninguém da minha família. Enquanto você viver aqui, prometa que tratará a mim e a minha família com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu prometo. Foi também nessa época que Abraão questionou Abimeleque a respeito de um poço de água que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque disse: não tenho a menor ideia de quem possa ter feito isso. E você nunca comentou nada comigo, é a primeira vez que eu ouço falar desse assunto. Então os dois fizeram um acordo. Abraão pegou ovelhas e gado e deu-os a Abimeleque. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. E Abimeleque disse: o que significam essas 7 ovelhas que você separou? Abraão respondeu: significa que quando você aceitar essas 7 ovelhas, você as aceitará como prova de que eu cavei este poço e de que ele é meu. Foi assim que aquele lugar passou a ser chamado Berseba, que é o poço do juramento, porque ali os dois fizeram um acordo por meio do juramento. Tendo feito o acordo em Berseba, Abimeleque, Ficol, seu comandante, voltaram para o território filisteu. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali cultuou o Eterno, orando a Deus. Abraão morou em território filisteu por longo período. Gente, é chocante aqui. Eu fico assim pensando, né? Sara, uma vez mais, foi quem ali buzinou no ouvido de Abrão na época, né? E aqui também, novamente, ela que fala sobre Agar. Então você vê que a mulher tá sempre ali rodeando, ela tá sempre direcionando as coisas, né? Ela pode ser bênção, auxiliar, mas olha o que o que a mulher, né, pode fazer, o quanto ela pode influenciar a vida do marido, né? E ali a promessa de Deus sobre a vida do filho de Agar, né, sobre a vida do menino. E, bom, me impressiona, é uma história que me impressiona. A gente vai para a melhor parte, né, não sei quantos de vocês conhecem, que é quando Abraão leva Isaac para o monte do sacrifício. Assim, uma parte altamente reflexiva, né? Mas a gente vai continuar nossa leitura amanhã, no dia 19, tá bom? Acompanha aí no planner. Deus te abençoe poderosamente. Fale com você através dessa leitura.